Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Pedro Silva, para aqueles que já veem o canal, e para aqueles que vieram aqui parar pela primeira vez por causa do título. Eu sou treinador de ciclismo, nível 3. Todo o projeto Pedal é um projeto, como o próprio nome indica, que anda em redor do ciclismo. E eu faço este vídeo porque este ano, em 2024, há eleições para a presidência da Federação Portuguesa de Ciclismo, que esperemos nós que ponham fim a um ciclo de 12 anos, nos quais eu e grande parte da comunidade não se revêem. E talvez eu tenha uma resposta na ponta da língua para explicar porque que a atual comunidade do ciclismo, a esmagadora maioria dela, não se reveja nestes últimos 12 anos de direção. Eu tive a oportunidade de convidar os 3 candidatos a estas próximas eleições para virem aqui ao gabinete, para terem uma conversa, e os 3, felizmente, acederam a esse convite. Pedro Martins foi o primeiro, Sandra Araújo o segundo e Cândido Barbosa o terceiro. Não existe aqui qualquer relação com o tempo em que, ou a ordem, foi à medida com que foi possível eles virem e aceitarem os convites, mas a verdade é que todos eles, sem exceção, acederam e responderam às questões e à conversa que foi colocada. Este vídeo é a minha tentativa de chamar a atenção da comunidade para algo que é muito importante, para algo que é fundamental para todos aqueles que são apaixonados pelo ciclismo, para todos aqueles que querem ver o ciclismo crescer e sair desta estagnação em que ele se encontra, deste verdadeiro marasmo em que foi deixado. Eu, Pedro Silva, não tenho absolutamente nada pessoal contra quem quer que seja na atual e vigente direção. Não há qualquer conflito pessoal. Eu tenho apenas e só conflito com a direção que as coisas tomaram, com o rumo e com algumas das decisões. Portanto, isto não é nada pessoal. Isto é em relação ao trabalho que foi desenvolvido e que, uma vez mais, eu não me revejo. Eu e grande parte da comunidade que tem conversado. Muita gente me perguntou porque é que eu não me candidatei também eu a presidente. Ora bem, eu, de uma forma muito simples, eu não me revejo na posição de presidente. Não me motiva a ocupar aquele cargo, pelo menos nos dias de hoje, e, portanto, eu acho que não fazia qualquer sentido. Eu gosto do terreno, eu gosto de estar no terreno. Eu sinto que, neste momento, sou uma pessoa do terreno. É onde eu tiro o meu prazer e é onde, sobretudo, eu posso dar o meu maior contributo para o ciclismo. Acho que a posição de presidente necessita de algo diferente, necessita de uma motivação diferente e de uma disponibilidade diferente daquela que eu tenho para dar neste momento. No entanto, e perante todas estas situações, eu não sou indiferente e, portanto, eu decidi candidatar-me a delegado pela Associação de Ciclismo do Porto. São os delegados que vão ser eleitos no final deste mês que terão depois o poder de eleger a próxima direção. Serão mais de 70 candidatos eleitos, num processo que ainda assim eu considero muito complexo, muito complexo, e até pouco transparente, como eu tenho defendido. Acho que este modelo de eleição de delegados, a maneira como eles são eleitos, parece simples, mas acaba por trazer aqui alguma falta de transparência. E deixo já aqui também o repto à próxima direção que mude estes estatutos, que mude a forma como isto funciona. O Rafael, meu filho, que também é treinador de ciclismo, grau 2, candidatou-se também ele a delegado pelos treinadores de ciclismo grau 2. Isto para defender também a posição dos treinadores. E a minha perspectiva é, talvez nós juntos, talvez se formos eleitos, consigamos defender aqueles que são os valores daqueles que estão no terreno. O Rafael, então, se for aceito, porque as listas neste momento ainda não saíram, as listas de candidatos aceitos ainda não saíram, nós achamos que está tudo direito, porque não recebemos qualquer informação em contrário da Comissão de Eleições, e, portanto, Rafael Melo e Silva é candidato delegado a treinadores de nível 2. E eu, por outra vez, sou candidato, como já acabei de dizer, a delegado pela Associação de Ciclismo do Porto. A Associação de Ciclismo do Porto elege 6 delegados
para a representarem. Um é o presidente e os outros 5 serão eleitos pelos clubes, pelos dirigentes dos clubes. E é a estes que se tiverem a ver que eu peço que se movimentem. No dia das eleições para delegado, movimentem-se, auscultem a situação, falem, saiam de casa para votar. E aqui o sair de casa para votar traz também aqui questões que não são positivas. É a maneira como as mesas de voto estão colocadas. Essencialmente, as mesas de voto foi decidido pela direção atual e toda a gente que está incluída na direção atual, porque mesmo quando não se faz nada, estamos a fazer alguma coisa, é que as mesas serão todas no litoral. Isto é extremamente injusto. É muito injusto porque nós temos associações no interior que muitas pessoas terão que fazer uma deslocação de 500, 600 km para conseguirem exercer o seu direito de voto. Isto não é correto, mas é a forma como vão acontecer as eleições. E se nós não sairmos de casa, nós estamos a pactuar para que tudo permaneça na mesma. Mas mesmo aqueles que vão sair de casa para votar, têm que perceber bem em quem é que vão votar. Porque aquilo que eu, como interessado, e eu, como técnico de ciclismo, alegadamente tenho ouvido falar neste ruído de bastidores que começa a ser cada vez mais elevado, é que há já imensos candidatos a delegados que estão a ser colocados no meio para defender valores que já estão instituídos e que talvez não haja grande vontade de os mudar. E, portanto, como um jogo de xadrez, está-se a colocar peões para ser aquilo que eu muitas das vezes chamo de yes mans. Isto, como disse, alegadamente, porque são murmurinhos, são bastidores, mas como diz o ditado, onde há fumo, há fogo. Outra coisa muito importante e que eu comecei a falar no início deste vídeo é porque é que a comunidade atual não se revê nestes 12 anos do ciclismo. Ora bem, tem a ver com uma questão mesmo muito simples e que eu não me tinha apercebido, eu francamente não me tinha apercebido e fui muito inocente neste processo. É que peguem na lista de clubes da vossa associação de ciclismo. A associação de ciclismo que vos representa, onde vocês estão afiliados. Peguem nessa lista. E eu estou a falar para os diretores de clubes, para os presidentes. Peguem nessa lista e comecem a contabilizar quantos clubes é que são de BTT e quantos clubes é que são de estrada. E vocês vão perceber que, atualmente, os clubes de BTT engoliram o ciclismo de estrada em grande. E o BTT hoje tem mais força do que nunca para decidir o destino do ciclismo em Portugal. E o apelo que eu faço, e para que a mensagem seja clara, é muito importante nós percebermos que todo o ciclismo funciona como um ecossistema. Eu não quero criar aqui divisões, mas quero que percebam que se nós somos, atualmente nós, no BTT, somos a maioria, nós temos uma palavra a dizer. E não é justo nós somos tratados como o enteado, ou a ovelha negra, ou o filho que não é desejado. Nós temos uma palavra a dizer. E essa palavra a dizer tem que ser uma palavra forte e coesa e unidos para dizer que nós fazemos parte do ciclismo. Nós sozinhos não somos o ciclismo. Isto é um ecossistema, felizmente, muito complexo. Felizmente, muito rico. E nós temos que assumir e reivindicar o nosso papel e o nosso direito de igualdade nesse ecossistema. E isto só será possível nós continuarmos a contribuir para o ciclismo de uma forma digna a partir de agora, de uma forma que nos seja respeitada, porque é o BTT que capta jovens para o ciclismo. É o BTT que forma a maior parte dos atletas que depois passam para a estrada. Para aquilo que sim, que a nível mundial é a elite do ciclismo. O ciclismo de estrada com que nós vibramos, com que nós nos apaixonamos. São os Joões Almeidas desta vida. São os Morgados, são os irmãos Oliveira que nos fazem, e os Ruis Costas, e todos os que antecederam esta geração fantástica e brilhante, e que nos enchem de orgulho. Mas somos nós, em grande parte atualmente, que captamos e que somos a cara, a porta de entrada do ciclismo. E isto são os números que o dizem. É essa alteração demográfica no ciclismo altamente representativa, da qual nós temos que reivindicar o nosso direito, a nossa palavra e o nosso lugar. É importante vocês olharem
em primeiro lugar, para os candidatos a delegados em que vocês vão votar e perceber se esses candidatos representam efetivamente valor para o ciclismo ou se eles estão a defender valores exclusivamente individuais de algum grupo de interesses. É depois, ao votar nos delegados certos, que vocês serão capazes de votar naquele presidente, naquele futuro presidente, que mais defende aquilo que são os vossos valores. A renovação que nós estamos a precisar. O futuro, de uma forma geral, para o ciclismo. Para termos um BTT mais saudável, mais digno. Para termos um ciclismo de estrada mais vivo, com mais qualidade, com menos precariedade. Para conseguirmos pôr o BMX em todas as cidades. O BMX é um desporto de cidade, é um desporto urbano. Para conseguirmos ter mais representatividade no downhill. Para que o downhill não viva de uma verba retirada ali de uma costela do BTT. Onde o BTT já por si tem um orçamento pequeníssimo. E a partir desse orçamento pequeníssimo ainda tem que tirar para tudo o resto. É preciso nós percebermos que o próprio ciclocross, atualmente, pelos vistos, já tem quem queira representar o ciclocross e nós não vivamos aqui de primeiro os atletas mexerem-se e depois alguém ver que afinal existe e não sermos impedidos de ir. É preciso criar critérios para nós, treinadores, sabermos para que é que temos que trabalhar. É preciso nós percebermos exatamente quais são os critérios, quais são os fundamentos para pormos um atleta nosso a oportunidade de ele ir a uma seleção. Em vez de nós estarmos aqui numa situação, num marasmo constante, de não percebermos quais são os critérios, de não percebermos quais são as soluções, de não percebermos absolutamente nada e dar apenas e só a entender que são vontades privadas, individuais, sem qualquer relação com o futuro, sem qualquer estratégia, sem absolutamente nada. Sim, eu estou a fazer campanha não por ninguém, eu estou a fazer campanha pelo ciclismo. Se o ciclismo crescer em Portugal, todos aqueles que estão a ver este vídeo, apaixonados, lojistas, treinadores, atletas, seja de que modalidade for, se o ciclismo crescer em Portugal, isto vai ser bom para todos nós. Portanto, uma vez que seja, vamos pensar pela nossa própria cabeça, cada um pensa pela sua própria cabeça e em vez de votarmos em pessoas, vamos votar por um ciclismo melhor. O meu nome é Pedro, obrigado por estares desse lado. Eu sou candidato a delegado pela Associação de Ciclismo do Porto nas próximas eleições a delegados que ocorrem no final deste mês. José Pedro Oliveira da Silva e Rafael Melo Silva, pelos treinadores de nível 2. Nós queremos um ciclismo melhor e acreditamos que desse lado vocês também queiram. Um grande abraço, eu fui.